Queridos, nós temos hoje conosco, vocês já viram aqui na frente, o pastor Flávio. Pastor Flávio, ele é pastor em Ponto Alto há 8 anos, né, pastor? E o pastor Flávio está conosco hoje, ele é o mensageiro do Senhor, e eu desejo que você seja usado pelo Senhor, fique à vontade, para que Deus possa usá-lo conforme a vontade dele. Bom. Boa noite, queridos, Deus nos abençoe nessa noite. Rapaz, se ele conseguisse fazer as crianças não correr, eu ia pedir o segredo, porque eu fiquei olhando, não, ele não vai conseguir. E aí, pensei que o problema era comigo, então é geral. Mas é um prazer estar aqui nessa noite. Estou vendo ali o pastor ali, meu vizinho lá em Ponto Alto, tem um sítio lá, vamos vê-lo. E eu vim hoje, foi difícil chegar aqui, por causa do feriadão, eu levei muito tempo para chegar aqui. E olha que eu saí 11h30, era para estar almoçando no máximo 1h da tarde, fui almoçar quase 3h da tarde, por causa do engarrafamento. E lá está tendo uma festa na cidade de Paraju, que é ao lado da minha, é a festa dos tapetes, então consegui passar, foi bem difícil, mas foi bom estar aqui, deu tempo que eu não assistia TV ao domingo, hoje deu para assistir o Jogo do Brasil, ficar em casa. Minha esposa não pôde vir, eu moro aqui no Jockey esse ano, aqui pertinho, e quartas e finais de semana eu estou em Ponto Alto, então eu subo as montanhas. Quem não conhece Ponto Alto é Domingo Martins, aquela região ali, está bem gostoso o clima, 13 graus, uma maravilha, olha que coisa boa, Deus me livre. Ontem estava 13 graus, aí os jovens da igreja falaram assim, pastor, nós vamos fazer tinha uma lanchonete de uma senhora lá da igreja, nós vamos fazer um louvor, vai lá com a gente. Eu falei, faz isso não, meu filho, vamos. Aí meu filho, adolescente, vamos para o senhor ver eu tocar. Eu falei, não, eu não vou não, esse negócio está muito frio, devia estar mais ou menos uns 14 graus. E aí a minha esposa, vai lá, filho, é seu filho, vai lá tocar, vai lá ver ele tocando. E aí eu me encapotei, botei casaco, luva, e lá foi, porque eu sou carioca, eu estou acostumado com 43 graus, eu costumo dizer que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Pega um carioca de Madureira, que o carioca tem a mania de quando vai para outro estado, dizer que é Copacabana, mas não é Madureira, e joga lá em Domingo Martins, onde faz 10, 12, 13, 14 graus, e lá há 8 anos nessa batalha, mas tem sido bênção na minha vida. Minha esposa não pôde vir comigo, porque a nossa campanha de missões mundiais, ela começa hoje lá na nossa igreja. O nosso material não chegou, porque lá não tem correio, então não mandaram para nós. Eu liguei para a junta, cadê o material? E nada de chegar o material. Vou mandar de novo, não mandaram, até que eu fui lá na convenção, e peguei o material, e tive que começar agora em junho. E hoje, as mulheres da igreja, elas estão fazendo o momento missionário, estão dirigindo o culto, vão cantar, vão falar da África, estão fantasiar, tá uma beleza. Elas vão dar, eu falei, cuidado com esse negócio de dançar música africana na igreja, o pastor não tá, vai que rola um troço aí e não tem ninguém para expulsar o bicho, então cuidado com esse negócio, hein? Fique firme, mas eu não vim aqui falar disso não, só para descontrair um pouquinho, né? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, uma história bem conhecida, e o tema para essa noite, para que a gente possa compartilhar da palavra de Deus, movendo as águas da minha vida. O tema para essa noite, movendo as águas da minha vida. E eu convido você a abrir, eu acho que eu vou derrubar esse negócio aqui, deixa eu deixar um bocadinho para cá, isso. Abra sua Bíblia então em João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo disse, queres ficar são? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce ao outro antes de mim. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado.
Esse texto fala do tanque de Betesda. Se você for a Israel, esse tanque foi descoberto pelos arqueólogos, ele está lá, que se você tem coragem de pegar um avião e ir para aquela região, é uma boa, vai lá conhecer o tanque de Betesda. E ele foi descoberto e é visitado ainda hoje, lá em Israel, e você pode conhecer. Mas o que me marca nesse texto é que ali havia muitos doentes, enfermos, de todas as formas que você podia imaginar. Naquela época não tinha hospitais. Não sei se é muita vantagem de ter hospitais igual os nossos aqui no Brasil, mas naquela época não tinha hospitais, então as pessoas ficavam com uma enfermidade e era um momento de dificuldade, era um momento de luta, era um momento de angústia nas suas vidas. Aquele tanque, na verdade, era um tanque de desespero, era um tanque de terror, era um tanque de falta de sem esperança muitas das vezes. Era um lugar onde as pessoas buscavam cura, e o interessante é que eles esperavam o mover das águas. Quantas vezes as pessoas iam para aquele lugar e não saíam curados daquele lugar? Porque a Bíblia diz que ao movimento da água, um pulava e era curado. E eu fico imaginando, coitado desse aleijadinho aqui da história, Jesus fala para ele, eu acho engraçado Jesus falar algumas coisas, diz assim para ele: ô rapaz, o que você está fazendo aí? O que você quer que eu faça? Eu quero ser curado, mas toda vez que move as águas, alguém pula primeiro. Tem um ditado popular que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém estava ali preocupado com os outros, mas com si próprio. Então ele não tinha ninguém que jogasse naquela água. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos parecido nesse tanque, tão desesperado na nossa vida, às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, parece que a gente está aqui meio que desesperado na vida. E às vezes nós falamos: Senhor, eu vou sempre à igreja, eu estou sempre na igreja, eu vou na tua casa, eu canto no coral, eu canto na igreja, eu dou dízimo, eu faço tudo, mas parece que eu estou num desespero, Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Eu não sei você, mas algumas vezes na minha vida, eu me senti desesperado, mesmo na nossa fé cristã, mesmo quando a nossa fé é abalada. Eu lembro do momento da minha vida em que minha fé foi extremamente abalada e eu me senti como que num desespero, talvez como tantas pessoas desse texto, tantas pessoas que vêm da igreja. Eu lembro quando eu estava no meu 2º ano de seminário e eu estava pregando na igreja e o pastor falou: Flávio, você vai pregar. O seminarista gosta de pregar, né? E o pastor me convidou para pregar e eu fiquei todo animado. E ali eu estava pregando naquela noite, e eu me lembro que eu preguei, até hoje nunca mais esqueci aquele texto, quando Elias e os 400 profetas de Baal, e eu estava pregando aquele texto, falando uma mensagem de Deus para a igreja, e naquela mesma hora, no assalto, a minha mãe estava sendo assassinada. Ela era cobradora de ônibus, e eu lembro que eu encontrei a minha mãe no sábado, e nós tínhamos um trabalho evangelístico que nós chamávamos de capela móvel. Nós montávamos uma capela de lona de mais ou menos 10 metros por 10, e ali a gente tinha aplicação de fluo, verificação de pressão, corte de cabelo, trabalho com criança, e a gente evangelizava. E eu estava no gás, eu encontrei com a minha mãe: a senhora tá vindo da onde? Eu já era casado. Minha mãe falou: eu estou indo trabalhar. Eu falei: mas a senhora não está de folga hoje? Não, eu troquei a minha folga de sábado para o domingo, porque eu gosto de estar no domingo trabalhando, acho melhor, porque é mais os crentes que estão no ônibus. E eu pregando naquela situação. Eu lembro-me que quando cheguei em casa e me chamaram no portão, e quando eu cheguei no portão, era um vizinho, uma pessoa que eu não conhecia do bairro onde eu morava: olha, você é filho de fulano, de Marlene? Eu falei: sou. Olha, sua mãe levou um tiro, está morta dentro do ônibus, assim mesmo. E eu levei aquele baque, sabe? E eu entrei como que um desespero, como, sabe, sem esperança, sem alegria, e agora eu comecei a colocar em xeque a minha fé. Eu peguei o meu carro e fui lá ver, e realmente era. E eu comecei a entrar numa crise espiritual, talvez como tantas pessoas que estavam no tanque de Betesda, tantas pessoas que vão à igreja domingo após domingo para ouvir a mensagem de Deus, mas agora a minha fé estava em xeque-mate, agora a minha fé estava no momento que, onde estava Deus?
Eu falei, Senhor, eu estou pregando na tua casa, estou no seminário, todo mundo sabe que esse negócio de pastor é coisa de gente doida, é coisa de gente que tem que ter chamado para esse negócio, mas agora eu estou aqui diante dessa situação, e o Senhor sabe quanto tempo eu orei pela minha mãe. Minha mãe não é cristã, quem não conhece a minha história, minha família é espírita, era, né? Meu avô era o pai de santo, tinha um terreiro de macumba no quintal. Hoje a minha tia é a mãe de santo, e a minha família é toda envolvida com essas coisas. Então eu cresci nesse ambiente, né? Aos 14 anos eu conheci Jesus. Então antes disso eu vivi dentro desse ambiente, e agora eu começo a questionar. Agora eu entro num desespero espiritual, agora eu entro numa situação de desespero. Digo assim, Senhor, onde está o Senhor? E eu comecei a me revoltar contra Deus. E aí agora eu não quero saber mais desse negócio, porque quando eu estava mais me aproximando, estudando, me preparando, pregando, o desespero bate à minha porta. Eu entrei numa fase, eu quis abandonar o seminário, eu não queria mais ir à igreja, e a minha esposa falou, não, você vai para o seminário. Eu não vou. Vai, porque Deus tem um chamado na tua vida, você vai. E ela foi meio que me empurrando. Quantas vezes eu chegava no seminário, meio que empurrado, e meus colegas me seguravam pela mão. E agora o desespero estava no meu coração, até que um dia, eu chorando no banheiro, tomando banho, falei, Senhor, por que, Senhor? Estou desesperado, Senhor. E a minha mãe tinha uma mania muito interessante. Ela parecia uma eterna adolescente, ela gostava de escrever na agenda, então ela tinha uma agenda dela, e eu que tive que cuidar de toda a documentação. E aí Deus me leva então agora a mexer nos documentos da minha mãe, para organizar toda aquela papelada que a gente tem que organizar. E aí eu mexo na agenda da minha mãe, e ali eu começo a olhar, e eu começo a ler. E um dia minha mãe escreveu assim: eu nunca conheci Jesus. Vou parafrasear o que ela disse: eu nunca conheci Jesus, mas através do meu filho, eu conheci que Jesus é o Senhor. Eu vivi muitos anos enganado no espiritismo, mas agora eu sei que só Jesus é o Senhor. E aquilo foi como um bálsamo para a minha vida. E agora a minha vida de desespero começa a mover. Agora eu começo a ver que Deus não nos abandona. Às vezes não é o nosso tempo, não é como nós vemos, mas Deus age na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Que Deus pode mudar a sua história? Essas pessoas estavam lá porque queriam que a vida dela fosse mudada. E eu separo 3 pontos para nós. O primeiro, eu preciso esperar. Mas apesar de todo aquele sofrimento, aquelas pessoas estavam esperando algo acontecer em sua vida. Elas estavam lá porque elas sabiam que alguma coisa ia acontecer. Muitas das vezes nós temos que vir à casa de Deus porque temos que crer que alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Talvez estamos aqui nesta noite, eu não sei como você entrou, mas Deus pode ter algo na tua vida nesta noite. Queridos, nós não podemos então deixar de esperar o que Deus tem para nós. Não podemos chutar o balde e desistir. Só para encurtar essa parte da minha família, hoje a 3ª geração da minha família serve ao Senhor Jesus. Nós estamos agora, eu já estou com uns priminhos de 1 aninho, 2 aninhos. Eu tenho uma prima que canta, eu tenho um tio que prega, eu tenho outro que... É uma cantalhada danada agora, né? Deus tem feito grandes coisas na vida da minha família, mas muitas das vezes eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu pensei em abandonar esse negócio. Eu falei, isso não vai acontecer. Mas aí quando Deus começa a mover as águas na minha vida, mover as águas da nossa vida, Deus faz grandes coisas para nós. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, mover as águas de Deus na minha vida, eu preciso crer no mover de Deus na minha vida. Tem algumas palavras, sabe, que às vezes a gente não gosta de falar como crente batista, né? Um é avivamento, não pode falar em mover de Deus, não pode falar em sobrenatural de Deus, não. Mas por quê? São coisas de Deus que mudam a história da nossa vida. Deus é o mesmo ontem, e Deus não tem rótulo. Deus é o Senhor da nossa vida e muda a história da nossa casa, da nossa família. E agora então eu preciso crer que o mover de Deus pode acontecer. Eu preciso crer que Deus vai mover as águas da minha vida. Talvez você está aqui nesta noite, tantos domingos, domingo após domingo. Talvez você já ouviu várias mensagens, mas hoje pode ser o mover de Deus na tua vida. Hoje pode ser o mover de Deus na vida do teu marido, tua esposa, do teu filho.
coisas Deus pode mover. Se não tiver uma solução no natural, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: vamos crer no sobrenatural de Deus. Eu lembro-me também quando eu estava num momento difícil na minha vida, e eu fiquei desempregado. A reitora do seminário diz assim: olha, quando você estiver no seminário, se a tua vida apertar, se a tua vida tiver dificuldade, não estranhe não. E realmente começou a apertar a minha vida, até que um dia eu perdi o meu emprego. E quem é chefe de família, nós vivemos agora, a palavra da moda é crise no Brasil, e a gente sabe que perder o emprego para nós como homem é algo que mexe conosco. E eu lembro que eu perdi o emprego e ele era difícil, e uma situação que me deixava assim, desesperado, porque como pagar a minha conta, casado, e agora eu não tenho pai, não tenho mãe, e da onde eu vou tirar? Aí a gente apela para o salário de desemprego, mas essa hora esse negócio vai acabar. E aí eu comecei a ficar com a minha fé novamente abalada. Aí eu lembro que eu costumo dizer que quando a coisa está ruim, ela não vem sozinha, traz mais. Aí um dia eu estou em casa, dormindo, 4h30 da manhã minha mulher me acorda: Flávio, e eu meio sonolento, e esse negócio de acordar 4 horas da manhã, 5 horas, não é comigo não. Flávio, eu abri meio que um olho aberto, outro fechado. Eu preciso te falar um negócio. Falei: o que foi, filha? Conta. Mas você tem que acordar. Eu falei: estou acordando. Eu estou grávida. Eu falei: você está... O que? Você está grávida? Eu falei: como? Ela: como não? Você tem parte nesse negócio aí, você também estava junto. Eu falei: mas e agora? Eu estou desempregado, agora você grávida, o que eu vou fazer? E aí começou de novo o desespero. Sabe aquela ansiedade que a gente gosta de ter? E agora a ansiedade na minha vida, eu desempregado, minha mulher grávida. E agora o que vão fazer? Tem que fazer um monte de exame, pré-natal. E ela começou a chorar: eu não quero fazer pré-natal em hospital público. Olha, eu falei: mas eu vou fazer o quê, minha filha? Eu estou desempregado. E agora eu comecei a ver que Deus mover de Deus, eu quero agora ver o mover de Deus, e nada. Coitadinha, sabe o que eu fiz com ela? Eu nunca vi isso na minha vida. A gente foi no médico, e o médico deu quando a mulher está grávida, não tem uma lista de exame que tem que fazer? Aquele monte de sangue, não sei o que lá. Aí eu falei: eu vou pechinchar exame de sangue, né? Eu estou desempregado, né? Aí eu levei no lugar: o cara, esse aqui é esse é preço é esse. Aí eu fui no outro, tinha um que era mais barato do que o outro. Eu falei: filha, você tem 2 braços, a gente está sem dinheiro, você bota um braço de um lado, mais barato, a gente pula para o outro lado, outro braço do outro lado, mais barato. Aí lá foi ela, coitadinha, Jesus, só Jesus na causa. E aí tirou sangue de um lado, e tirou sangue do outro, e nada, os exames tudo certinho, e emprego, e orava, parecia que as águas não moviam, um silêncio total, e eu orava, e eu buscava, e eu estava no seminário, era o tempo que eu estava mais crente na minha vida, e agora as águas não estavam mais movendo. Eu falei: Senhor, move as águas na minha vida. E agora a barriga crescendo, eu falei: e ela: eu não quero ter em hospital público, né? Eu não quero, parece um açougue. Eu falei: oh, Jesus, e eu comecei a ficar desesperado, e eu orava: Senhor, move as águas, Senhor, move as águas, e nada de mover as águas. Mas eu tinha aprendido a lição da primeira vez. Eu agora tinha aprendido que Deus age na nossa vida. E eu falei: Senhor, age na minha vida. E aí um dia chegou um telegrama, entrevista de emprego. Eu falei: o Senhor está movendo as águas. Eu falei: filha, eu fiquei todo bonito, sabe? Isso é igual hoje eu vim para cá, que bonito, já fiz a barba, eu vou enfeitar o pavão do negócio, né? Aí eu estava no emprego, todo bonitinho e tal, arrumado. Cheguei lá, tinha mais ou menos 50 pessoas. Aí a fé já começou. Eu falei: é hoje que não vai mover as águas. Aí eu lembro que a mulher da entrevista falou assim: cada um vai falar um pouquinho da sua história. E sentamos mais ou menos em um círculo, e cada um foi contando. Eu me lembro que tinha algumas pessoas que falavam: eu sou formado em administração, e não sei o que. Eu falei: meu Deus, esse ganhou emprego, o cara já é formado em administração, e eu estou fazendo seminário, último ano do seminário. E daqui a pouco: eu sou formado em não sei o que. Eu falei: oh, Jesus, essas águas não estão movendo. Cada um foi falando a sua formação, e eu fui afrouxando, e a calmaria. Senhor, eu preciso desse emprego. Senhor, começa a mover as águas na minha vida. E aí tinha um camarada do meu lado direito, nunca mais eu esqueci aquilo. Ele era um cara esquisito, ele era careca. Não é porque ele é careca que é esquisito não, mas é que ele era esquisito mesmo. Nada com os caras. Ele tinha uma cruz desse tamanho, de madeira preta, um brinco com uma cruz do lado, um brinco, um cara esquisito, um gótico da vida, e ele estava do meu lado. E quando chegou na vez dele, ele falou:
Eu sou formado em filosofia. Eu sou um cara metódico, com aquela vozeirão assim, né? Eu falei, Jesus, se ele olhar a minha gaveta toda bagunçada, cueca de um lado, meia de outro, eu estou frito. E eu vou falar que estou fazendo seminário, não tem nada a ver, o emprego não tem nada a ver com esse negócio. E a água não movia, irmãos. E começou então a me dar uma falta de fé. Começou então a estremecer as minhas pernas. E aquele homem falando, daqui a pouco chegou a minha vez. Eu falei, não vou falar negócio de seminário não, esse povo não entende isso não. Eu vou falar que estou fazendo seminário, eu vou ficar quietinho. E eu comecei a falar um pouquinho da minha vida, contando uma história, né? E daqui a pouco a mulher, mas você é formado em quê? E aí eu falei, olha, eu não estou formado ainda não. Eu estou fazendo, eu falei rapidinho, eu estou fazendo seminário. Ela, o quê? Eu estou fazendo seminário. Mas quando o careca da cruz ouviu, ele deu um grito, vai ser pastor para roubar as pessoas. E todo mundo na sala começou a rir. Eu falei, Jesus, e aí eu comecei, a me dar um desespero, um medo, e eu comecei a ser envergonhado, mas daqui a pouco Deus começa a falar, eu sou o teu Deus que te guarda, eu sou o Deus que abre porta, que fecha a porta, você não precisa confiar no homem, mas confia no Senhor. E aquele camarada, a moça saiu com o papel e falou assim, desses 50 eu vou chamar 5 nomes, e esses já vão começar a trabalhar amanhã. E Deus começa então a mover as águas da minha vida, e eu comecei a sentir o mover de Deus, e eu comecei a sentir que as coisas poderiam mudar, e daqui a pouco veio a mulher. Eu vou falar os nomes dos 5, e o Senhor me dá, eu preciso desse emprego, Senhor, Senhor, mas eu quero dizer uma coisa, para crente, tudo é mais difícil, porque tem que testar a nossa fé, e para botafoguense é mais difícil ainda, então é complicado o negócio. E ela falou, por que não falou logo? Deus tem umas coisas que eu não entendo. A mulher podia falar logo o meu nome primeiro, aí ficava aliviado, e ela foi falando fulano, quando o último nome foi o meu, aí ela veio, eu não podia encurtar um negócio, falar logo o meu nome primeiro, aí foi lá, ela foi falando um, falando outro, mas quando ela chegou no meu nome, Deus falando, ser firme, porque nesta noite eu vou mover as águas da tua vida. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, Deus pode mover as águas na tua vida hoje, se você crê no poder dele. E aí quando ele falou o meu nome, Flávio, Pedro, eu pequei, irmão, eu fui pro careca que ficou de fora, ei careca, cadê o teu Deus? Porque Deus me deu a vitória nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Porque Deus pode mudar a história, mas aí não acabou não, agora eu estou com tudo e não estou prosa, a água moveu, agora eu estava esperando, eu sabia que Deus ia fazer o sobrenatural, e eu lá fui para fazer a ficha do emprego, aí a mulher falou assim, você tem direito a plano de saúde, eu falei, glória, é a água de Deus movendo, eu falei, eu quero botar minha esposa nesse negócio, e eu contei a minha história lá no departamento pessoal, agora é recursos humanos, falei assim, eu tenho uma esposa, ela está grávida de 7 meses, comecei a contar a história, aí a mulher falou assim, olha só, até a carteirinha chegar, vai demorar muito, até chegar a carteira, uns 40 dias, e até conseguir liberação, o neném já nasceu. Eu falei, não, mas pode botar, porque agora Deus está movendo as águas, pode botar esse negócio. E eu lembro que eu botei o nome dela, e aí comecei a orar, Senhor, tu me deu esse emprego, e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, a porta que Deus abre, ela é muito mais do que a gente imagina. Quando Deus começa a agir na nossa vida, quando a gente começa a crer que Deus faz as coisas sobrenaturais, quando a gente começa a crer que Deus pode mudar a nossa história, mudar a história da nossa família, Deus faz infinitamente maior do que a gente espera. E aí eu coloquei o nome dela lá no negócio do plano de saúde. Daqui a pouco chegou o plano de saúde, a carteirinha dela, ela já estava quase perto de ter o bebê, e eu falei, e agora? Falei, filho, eu vou ligar para saber aonde você pode ter o neném. Até então a gente não sabia, a gente estava fazendo posto de saúde, aquela coisa toda, aí a gente não sabia onde o neném ia nascer, mas agora eu estava com fé, irmãos, porque agora as águas de Deus tinham movido na minha vida, e eu liguei lá para o plano de saúde, não vou falar o nome do plano de saúde, porque eu vou fazer propaganda, né? Aí eu liguei para o plano de saúde e falei, olha, contei a minha história, aí a mulher do plano falou, você tem direito, a sua esposa, eu parecia um doido no telefone, eu no orelhão, na época não tinha tanto celular como tem agora, eu lá no orelhão, e eu falando com a mulher falou, você pode escolher o hospital, eu falei, glória a Deus, e a mulher, eu falei, qual hospital? Aí ela, eu vou te dar o nome de uns 5, eu falei, então me dá, aí ela, vou te dar o seguinte, vou te dar os melhores, eu falei, então me dá, eu falei, Copacabana Dó, eu falei, Copacabana, eu nem ia Copacabana, Madureira, Copacabana, quase 1h30, aí ela falou, Copacabana Dó, eu falei, é esse, ela, mas tem outro, eu falei, fala,
Barra do Alto. Oh, meu Deus, tô chique demais. Aí ela começou a falar, olha, tem casa de Portugal. Eu falei, mas qual é o bom? Ela, tem um bom, a mulher falando com uma paciência, tem um bom chamado Peri Laranjeiras. Eu falei, é mesmo? É, nesse é que nascem os filhos dos artistas. Eu falei, é esse? É o mover de Deus, né? Deus está movendo as águas. Eu quero que meu filho nasça na casa dos artistas, né? Bota na internet. Aqui nasceu, a gente bota na internet. Nem computador eu tinha. Falei, eu quero esse negócio aí. Porque era o mover de Deus. Aí eu cheguei para minha esposa, filha, já escolhi o hospital, o Peri Laranjeiras, né? Ela, não, eu já peguei informação, diz que tem a casa de Portugal, que minha esposa é muito mais sábia do que eu, né? Aí ela, não, vamos para a casa de Portugal, eu conheço, tem informação. Aí levamos lá o Pedro para nascer na casa de Portugal. Mas aí o diabo, querido, ele tenta roubar o mover de Deus na nossa vida. E aí, a mulher do recurso pessoal falou assim, olha, o plano de saúde cobre tudo, menos a anestesista. Eu falei, mas quem inventou esse troço, meu Deus? Se não é plano de saúde, tem que ter tudo. E eu tinha 2 vale-transporte, um para ir e um para voltar. Mas o Deus estava movendo as águas. E eu falei para minha esposa, filha, e a minha esposa, e agora? Como que a gente vai fazer com anestesista? Porque você tinha que pagar, depois entra com reembolso, eu não sei se ainda é assim, né? Entra com reembolso e depois não sei quanto tempo, mas eu não tinha dinheiro. E eu falei para ela, filha, faz o seguinte, fica quietinha, deixa o neném sair, botar de volta e eles não vão, deixa ele sair. Depois eu vejo como eu vou fazer, eu vou nas igrejas, eu começo a pedir, eu vou nos amigos, no parente, eu dou o meu jeito, mas fica quieta, tá bom. Aí nós fomos, botaram a gente num quarto, ar-condicionado, televisão, telefone, gente, eu já estava metido demais já. Eu sei que eu peguei o telefone, liguei para todo mundo, meu filho está nascendo, era de graça, estava pago, né? Eu estava aproveitando. Aí minha mulher, liga para o meu parente lá na Paraíba, eu vou ligar para Paraíba, está tudo pago. Era o mover de Deus. Aí fomos para a mesa de operação. Aí veio a equipe toda e levam ela no carrinho. Eu falei, filha, eu sou firme contigo, eu vou contigo até a porta, de lá para dentro eu não entro não, que eu não posso ver sangue, mas até aqui eu vou. E fui com ela. Aí daqui a pouco ela vai, olha o que ela fala, gente, misericórdia. Ela vira para, quem é o anestesista? Meu marido quer falar com, olha, mas me deu uma raiva aquilo, meu marido quer falar contigo. Eu juro que se eu pudesse eu tinha enforcado ela. Eu falei, eu não falei para você não falar nada, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro. Aí o anestesista, meu filho, não se preocupe não, o plano cobre tudo. Glória. Eu quero dizer uma coisa para a tua vida nesta noite. Quando Deus começar a mover as águas da tua vida, Ele vai fazer isso numa totalidade na sua casa. Amém? Você crê nisso? E aí o Pedro nasceu uma belezura bonita, a cara do pai. Bênção de Deus. Mas muitas das vezes, queridos, nós temos que crer no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus, e a gente fica com medo desse negócio, mas Deus faz grandes coisas. E a terceira coisa, para a gente terminar, me falaram para eu pegar rapidinho, né? Eu preciso estar disposto a persistir até receber. Se quer receber, tem que perseverar, queridos. Nós vivemos numa geração que não persiste em nada. Nós desistimos fácil demais. Nós desistimos das coisas de Deus fáceis demais. Às vezes a luta vem na nossa casa, na nossa família, nós desistimos. Imagina se o paralítico naquele dia falar assim, hoje eu não vou no tanque de Betesda não. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque estou cansado. É o jogo do Brasil, eu não vou hoje. Eu vou 38 anos que eu vou naquele tanque e hoje eu não vou. Hoje eu vou desistir. Já pensou se ele tivesse feito isso? Ele tinha perdido um milagre na vida dele. Eu quero dizer para você que tem lutado por muito tempo na sua casa. Eu tenho visto coisas maravilhosas acontecer na minha igreja em Ponto Alto. No final do ano, chegou um rapaz lá na igreja, viciado em crack. E, por incrível que pareça, no interior tem bastante também. As drogas estão em todos os lugares. Eu lembro que ele foi lá na igreja num culto de quarta-feira. E ele veio falar comigo, pastor, eu não sei mais da minha vida. Sou viciado desde os 11 anos, 12 anos de idade. No crack, nas
Aí falou um monte de droga que a gente nem sabe mais o nome, né? E eu estou perdendo a minha família, e eu preciso de ajuda. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho poder para curar ninguém. Às vezes a gente se sente com as mãos atadas diante das dificuldades do povo. E eu olhei para aquele jovem e falei assim, mas você quer que Jesus entre na sua vida? O primeiro passo não é clínica. O primeiro passo é que Jesus entre na sua vida. E aí eu comecei a falar do plano de salvação para ele. Ele falou, pastor, eu quero esse negócio. Você quer Jesus na tua vida? Eu quero. E depois de Jesus, você quer que eu arrume um lugar para te internar? Eu quero. Eu estou perdendo, eu tenho 3 filhos, um de 11, hoje ele está com 12, um de 11, um de 8 e uma pequenininha. Eu estou perdendo a minha mulher, eu estou perdendo meus filhos. Nós oramos ali. Irmão, às vezes nós fazemos apelos na igreja, e às vezes vem um bêbado, e a gente, ele não entendeu não, ele estava tão bêbado. Às vezes vem um drogado, tão drogado. Às vezes vem um mendigo, às vezes a gente é assim. Mas quando você começa a mudar a visão daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, ainda hoje, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo Deus. E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. Foi mais ou menos, foi outubro do ano passado, não lembro mais ou menos o mês. Aquele jovem de 30 e poucos anos entregou a vida a Jesus. Aí ele foi domingo à noite e foi na frente com a família toda, chorando como criança. E nós oramos para aquele jovem. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje ele está me substituindo lá na igreja. Hoje ele está pregando no meu lugar, em nome de Jesus. Deus é craque em coisas impossíveis. Eu não sei como você veio aqui, como está a sua vida diante do Senhor. Talvez você olhe para a água da sua vida, ela não está mexendo. Mas Deus pode mover as águas da tua vida nesta noite. Deus conhece a tua luta. E hoje Ele pode mover as águas da sua vida, porque a resposta final vem do Senhor Jesus. Eu quando fui para Ponto Alto, meus amigos falaram que eu era doido. Eu sei que eu sou meio doido mesmo. Mas eu tenho visto muitas coisas Deus fazer naquele lugar. Pergunta para o pastor Eli conhece lá o trabalho. Nossa. Hoje nós viramos igreja, há 2 anos viramos igreja. Éramos uma congregação da Igreja Batista da Glória. Quando o pastor Joel me convidou para esse grande desafio, tinha 4 pessoas de manhã. Um era visitante. Sério? Uma era visitante. Depois virou minha ovelha, batizei ela. De noite deve melhorar o negócio. Que domingo os crentes estão meio frouxos, né? De noite vai melhorar o negócio. Aí 11 pessoas. Eu falei, a igreja não veio não, pastor, essa aí é a igreja. Eu falei, eita Senhor. Era uma tomada só, tudo de madeira, um negócio velho de madeira, uma tomada só. A gente botava tudo ali. Não tinha microfone, não tinha instrumento. Eu tinha que cantar, e eu cantando sou um terror, ainda bem que minha esposa canta. E aí nosso culto durava 40 minutos. Eu 30 minutos pregando, 5 cantando, e 5 no momento de dízimo, oferta e oração pelo povo. Mas eu falei, Senhor, a igreja de Jesus, ela tem que vencer as portas do inferno. E aí comecei a ler na Bíblia, os campos estão brancos para a colheita. Eu falei, Senhor, os campos estão brancos, então é hora de colher. Tem um cântico do cantor cristão que diz isso, né? É tempo de colher, a semente santa, é tempo de colher. E eu comecei a crer então que Deus poderia mover as coisas naquele lugar. E para a glória de Deus, hoje é uma igreja. Eu batizei acho que mais de 50 pessoas, umas 40 e poucas pessoas. Deus tem nos abençoado demais naquele lugar. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus. E sabe quem é a igreja? Não é esse templo não, é um templo bonito, né? Você é a igreja de Jesus. Se o diabo tem vencido na tua vida, tem vencido no seu lar, hoje é o dia do Senhor mover as águas da tua vida. E eu não quero que você vá embora daqui sem que creia nisso. E eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguma música do Ministério de Louvor no final. Se não tem, a gente joga é assim que eu faço na igreja. Pega aí. Tem um cântico antigo, não sei se vocês lembram, vocês são mais novos. Diz assim, move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Pode ser esse? Por ele pode. Se pode, por ele. Eu não me deixa aqui, por favor, sozinho, cantando, senão vai tudo embora o sermão da noite.
Me ajuda aí. Ninguém lembra? Não sabe? Quem é o corajoso aí? Então escolhe outro aí. É facinho. Tem aí no... Eu tinha que ter pedido isso antes, né? Mas eu fiquei com vergonha de pedir isso. Eu sei lá se eles vão querer cantar música de velho, né? Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, não vai embora sem o mover de Deus na tua vida hoje. Ah, pastor, mas eu venho aqui nessa igreja há tanto tempo. Todo domingo eu estou aqui. Tantos domingos aqui. Não importa quantos domingos você está aqui, hoje Deus pode mudar a tua história. Talvez você veja aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus. O segredo do mover as águas está um encontro com Jesus. Aquele paralítico encontrou-se com Jesus. Talvez você veja aqui nesta noite porque Deus quer ter um encontro com você, para mudar a tua história, mudar a história da tua casa, da tua vida. Não sai daqui sem essa certeza. Talvez você não vai ter outra oportunidade. Talvez eu não vá voltar mais aqui. Mas Deus preparou esse momento para você. Deixa Deus mover as suas águas. Não desista. Continue lutando. Continue crendo o que Deus pode fazer. Dá para projetar? Senão é facinho, né? Convido você a orar. Eu creio num Deus tão poderoso, irmãos. Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Ele fez na minha vida. Ele fez na minha família. Jesus está. Uma família toda espírita hoje servindo ao Senhor. Glória de Deus. Chegou a minha. Não vai embora sem receber a bênção do Senhor na tua vida. Hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas. Deixa Jesus mover as águas do teu lar. Talvez é teu filho longe da presença do Senhor. O mundo está puxando ele. Mas hoje Deus pode mover as águas do teu filho, da tua casa e trazê-lo de volta. Talvez um vício que você tem lutado há tanto tempo. Aquele paralítico estava há 38 anos. Mas agora ele teve um encontro com Jesus. Hoje você pode ter esse encontro com Jesus. Senhor, move as águas. Oh Deus, move as águas desta igreja nesta noite. Vou mergulhar, vou restaurar. Se move as águas. Eu quero orar primeiro. Talvez você veja aqui tantas vezes nessa igreja. Pode cantar baixinho, não tem problema não. Mas ainda não tomou uma decisão lá de Jesus. Dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Porque a minha vida está bagunçada, ela está do avesso. Tem tanta confusão, discórdia, portas fechadas. O inimigo tem feito a festa na minha vida. Mas hoje eu entendi que se o Senhor mover a água da minha vida, ela pode ser mudada. Mas para isso você tem que entregar a sua vida a Jesus. Aquele jovem que está pregando lá na igreja, onde eu falei, olha, o primeiro encontro você tem que ter com Jesus. Ele pode mudar a tua história. E ele entregou a vida dele. E Deus mudou a vida dele. Pode mudar a sua também. Alguém nesta noite quer entregar a vida a Jesus? Se você ainda não fez isso publicamente, hoje é o dia que Deus preparou. Diga só um sinal, eu quero. Toda vez que a gente levanta a mão para dizer assim, Senhor, eu quero, o diabo tem que sair da nossa vida, porque agora a gente é propriedade exclusiva de Deus. E eu não vou demorar. Você ainda não tomou essa decisão? Dê um sinal, fique tranquilo, não vou chamar você aqui na frente não. Com medo não. Você está dizendo sim para Deus. É você e Deus. Não vou insistir. Alguém? Não saia sem essa resposta. Se move as águas. Mas eu também não posso deixar de orar por você, querido, que precisa do mover de Deus na tua casa. Talvez você veio tantas vezes nesta igreja. Sabe, Deus sabe as suas lágrimas, a sua luta. Quantas vezes às vezes você está bonitão na igreja, bonitona na igreja, mas só Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado no seu lar.
E eu convido a você que deseja o mover de Deus hoje na sua vida, as águas da sua vida, a orar ao Senhor, porque só Ele tem a solução. Talvez você está a ponto de chutar o balde e desistir. É difícil. O diabo ele não pode entrar na nossa mente não, mas ele fica perturbando, botando dificuldade, vendo o nosso desânimo. Mas nessa noite eu quero pedir você para renovar a sua fé no Senhor. É só você ficar de pé de onde você está, dizer assim: eu quero, Senhor, que nessa noite o Senhor mova as águas na minha vida. É você e Deus, querido. Deus abençoe, queridos. Só você e Deus. Deus abençoe. É um momento seu de Deus. Quando você está de pé, você diz: Senhor, move as águas da minha vida, Senhor. Aquela lágrima que o Senhor sabe que eu derramei, aquela dificuldade que eu tive, nesta noite eu quero colocar no teu altar, Senhor, porque essa mensagem falou ao meu coração, e eu preciso que o Senhor mova alguma coisa na minha vida. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Eu vou orar por você. Se você precisa disso, só ficar de pé. Não é para mim não, eu não preciso ver nada, eu não sei a sua história. Sabe quando eu faço isso? É porque o inimigo está vendo que você agora resolveu que quer as bênçãos do Senhor. Deus abençoe. Você está dando legalidade ao Espírito Santo de Deus agir na sua casa, na sua vida. E agora ele não pode mais fazer nada, ele está com as mãos atadas, porque a tua vida está na mão do Senhor. Só ficar de pé, nós vamos orar. Da onde você está? Não precisa vir aqui não. Oh Deus, fale aos nossos corações. Deus abençoe, queridos. Nós cremos num Deus poderoso. Vou cantar mais uma vez, pode ser? Enquanto estivermos cantando, se você quiser, só ficar de pé. Só você e Deus, mais ninguém. Vamos todos cantar. Deus pode mover as águas da tua vida. Aquele paralítico foi lá e creu e fez a parte dele. Faça a sua também. Quanto tempo esperei. Talvez você está esperando muito tempo, mas Deus quer falar ao teu coração. Deus quer mover o teu coração hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Se você quiser só ficar de pé, a sua atitude está dizendo assim: Senhor, eu quero, eu desejo. Jesus está aqui. Move, Senhor. Move as águas, Senhor. Move as águas dessas pessoas, Senhor. Move as águas dessas vidas que estão de pé, Senhor, dizendo que precisam do Senhor. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Senhor, vai olhando os corações. Move as águas. Teu povo que está de pé, ó Pai, precisa do Senhor. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Senhor Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Eis aqui o Teu povo de pé. Tu conheces cada um, cada luta, cada lágrima, cada dificuldade, Senhor, mas estão pedindo um renovo do Senhor nas suas vidas. Pai, vai entrando com providência nesses lares, nessas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, move as águas na vida dessas pessoas, Senhor, que precisa da intervenção de Deus. Pai, nós estamos na Tua casa, num Deus santo, um Deus poderoso. Nós cremos que Deus não mudou, nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas ainda hoje. Por isso estamos aqui para clamar ao Senhor.
E a tua palavra diz: se clamarmos ao Senhor, se buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor ouvirá dos céus e mandará dos céus a bênção que precisamos. Entra nessas famílias, entra nesses lares, aviva-nos para a honra e a glória do Senhor. Pai, toma cada um nas tuas mãos. O Senhor conhece cada um pelo nome, e eles estão orando, Senhor, estão falando contigo, e estão pedindo ao único que pode mover as águas das nossas vidas, e nós entregamos cada um deles nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.